está no ar! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Oi? Oi. Hoje a gente está aqui no parquinho. Esse parquinho, num dos parquinhos que tem aqui perto de casa. Esse fica no caminho da escola. Eu fiz um vídeo mostrando o caminho da escola e a gente passou ali atrás desse parquinho. E hoje a gente vai falar para vocês justamente sobre isso. Crianças na escola aqui na Inglaterra. Vamos lá? Bom, a gente saiu do Brasil e foi direto para a Itália. Nós moramos 3 meses na Itália, se você não viu aí nos outros vídeos do canal. Aproveita para assistir os vídeos da Itália que são bem legais. Nós moramos 3 meses na Itália e a Cecília estudou lá na Itália. Conseguiu ir para a escola com a ajuda da Fabiana, ela ajudou a gente nisso também, a fazer a matrícula lá e tal. E a Clarice não. Por que a Clarice não? Então, porque a Clarice, quando a gente chegou na Itália, ela tinha 2 anos e meio. Então, para essa idade, aqui na Europa, você não tem escola pública. E na cidade que a gente morava também não tinha nem escola particular. Mas também a gente não ia colocar, né? Mesmo que tivesse. E lá a gente não estava trabalhando. Não estava trabalhando. Né? Tava esperando meus documentos e tal, então a gente podia ficar com a Clarice. A Cecília a gente achou ruim deixar ela, não podia ficar esse tempo todo parado, né? Parada. 3 meses fora da escola parada não dá para uma criança da idade dela, né? E aí foi simples, né, matricular a Cecília? Foi, a gente foi na prefeitura, a gente pediu indicação, a gente foi até a escola indicou onde a gente tinha que ir. Na Comune lá? Lá na Comune e... Na verdade não foi na Comune que você fez o seu documento. Era o mesmo prédio, inclusive, mas era atrás, lembra? Não. Lá atrás era a parte da merenda escolar. Eu tive é que ir verdade. lá em Castiglione. É verdade, lugar, era outra cidade. que era como se fosse uma Ministério da Educação, da Secretaria da Educação, alguma coisa assim. Era o lugar que era responsável pela escola. Pela lá, escola. Né? E aí eu só levei o passaporte, o comprovante de endereço, no caso a gente levou o contrato do apartamento. E só, o passaporte dela, o meu, né, passaporte, assinei, preenchi uns documentos. Era tipo uma quinta-feira, na segunda ela já começou na escola. Foi relativamente simples na Itália. Foi bem tranquilo. Na Itália, a gente precisou comprar alguma coisa de material para ela, caderno, esses materiais mais simples. Livros, eles emprestaram, só que assim, porque já estava no meio do ano, a gente não conseguiu os livros rapidamente. Aqui na Europa, eu acho que vocês sabem, o ano letivo é diferente, né? Não é igual no Brasil. Porque que nem nós estamos em julho e vai começar as férias de verão agora. Então eles começam o ano letivo em setembro e vão até o comecinho de julho, né? Comecinho de julho termina as aulas. Na Itália... De setembro a junho, vamos dizer, vai. Na Itália termina em junho, aqui na Inglaterra termina em julho. Em julho, porque aí as férias de verão que a gente tem no Brasil, que é dezembro, janeiro, aqui é julho, agosto. Na Itália a gente não conseguiu os livros porque já era março, então estava muito perto do final do ano, que era em junho. Então a Cecília, inclusive, ela pegou o final do ano deles, como o encerramento, teve festa de encerramento e tal. Então ela acabou pegando livros emprestados, a gente comprou material simples, básico, só caderno, caneta, essas coisas. A parte da refeição a gente pagava. Lá tem uma tabela de preços, depende de quanto você ganha. A Cecília ficava 8 horas na escola, né? Ela entrava cedo, era umas 7h30. 9 horas ela ficava na escola. E saía umas 4h30 da tarde. Era bastante tempo, mas a carga horária era maior do que aqui na Inglaterra. E ela almoçava e tinha um café, um lanche. Ela também levava um lanchinho para um intervalo. Mas a merenda lá, uma refeição, a gente pagava. Eu lembro que eu pagava 7 euros por dia. Não era muito barato, não. A gente achou meio pesado, na verdade. Pra quem não está trabalhando, principalmente. Aqui custa 2,30. A gente já vai falar daqui, peraí. Tá bom. Aí a Cecília ficou 3 meses lá. E assim, eu sei que muita gente que tem filhos em idade escolar, ou até filhos menores e tal, a preocupação grande é sobre a adaptação das crianças aqui, sobre a adaptação na língua. A gente já vai falar sobre a Inglaterra, mas assim, em 3 meses na Itália, a Cecília saiu da Itália para vir para cá falando italiano fluente. Ela foi no primeiro dia nervosa, estava tensa, de manhã cedo,
Na hora do almoço, a Maria foi na escola para ver como ela estava, tinha combinado lá que ia ver. Ela já estava toda sorridente, estava conseguindo se comunicar por gestos e tal, mais ou menos. Em 2 semanas ela estava falando italiano. Lógico que faltava muita coisa, mas depois de 3 meses, tem vídeo sobre isso também. Os Tem vídeos ela antigos, falando, tem ela inclusive. falando. E em 3 meses ela estava falando italiano muito bem, né? Fluente, Muito italiano bem. fluente. Ela nem pensava, não traduzia nada. É, Escrevia, lia, tudo ela falando. conseguiu acompanhar os alunos, a professora falou que ela foi muito bem, inclusive Na nas aulas de reunião e tal. italiano, a gente conversou com a professora algumas vezes. Então, assim, foi muito tranquilo para Cecília. As crianças foram muito receptivas também. A Também, gente foi bem estudou legal. numa escola, numa cidade pequena. Ela estudou numa cidade pequena, numa escola onde na cidade as pessoas se conheciam, então também Só acho tinha que ela de isso. brasileira, era meio que atração, né? As pessoas. Acho que ela, quando a gente chegou, ela foi meio comentário na Todo cidade. mundo. Tchau, Cecília! Tchau, Cecília! Ela foi muito bem recebida, as crianças É, italianas receberam ela muito bem. Então a gente não teve. Foi uma grata surpresa, né, que isso tenha acontecido, porque também. a gente também estava preocupado, não era só a Cecília que estava Sim. preocupada. E foi bom para ela, porque ela sabia que quando chegasse aqui, que ela ia conseguir. Então ela já tinha tido Chegasse uma aqui na primeira Inglaterra. experiência, né? Galera, desculpa os óculos de sol, que tá um sol muito forte e tá uma brisinha aqui, eu não sei como é que tá o áudio, espero que esteja bom. Mas se tiver mais ou menos, esse vídeo vai pro ar do mesmo jeito, tá bom? Aí a grande preocupação de quem vem pra Inglaterra. Né? A Cecília, como eu falei, em 3 meses ela aprendeu italiano, mas ela não falava inglês, ela sabia o básico que todo mundo sabe, né? De Hello, my name is Cecilia, I don't speak English. Ou coisas do tipo. E a Clarice mal falava o português direito, né? Eu não falava português. Ela falava bem enrolado, só a gente entendia. Inclusive o João e a Gisele, que são nossos amigos que a gente conheceu na Itália, muitas vezes eles olhavam pra gente, o que ela falou? Porque a gente entendia o que a Clarice falava, mas não era bem um português muito claro, né? Tá, aí a gente mudou pra Inglaterra, as duas sem falar inglês, nada. E a gente foi morar numa cidade pequena chamada Burnham on Crouch, que fica perto do rio Crouch, por isso que é esse nome. A gente chegou aqui em junho, final de junho, então as crianças ainda estavam em aula. Só que não tinha como ela começar. Ela já tinha terminado o ano letivo lá na Itália, nem fazia sentido ela ir para a escola aqui por 20 dias, que seja. Então, nas primeiras 3 semanas, ela ficou fora da escola e eu já fui atrás da matrícula dela para setembro, né, para o próximo ano. Enquanto isso, como era férias, aqui eles têm summer camps, ou acampamentos de férias, não só no verão, mas também em algumas semanas que eles têm breaks aqui. Não, é assim, tem 2 semanas em abril, 1 semana em maio, depois vem as férias de verão, que é finalzinho de julho, o mês de agosto inteiro, mais 2, 3 dias lá de setembro. Começa esse ano, por exemplo, vai começar no dia 3 de setembro, que é uma terça-feira, na escola delas. Depois tem 1 semana em outubro e depois tem uns 10 dias em dezembro, no final do ano, nas férias de Natal, pega Natal e Ano Novo. Então não é que nem no Brasil, que é em julho e no final do ano. Tem alguns momentos durante o ano que as crianças param a escola, que eles chamam de breaks. Então a gente chegou nas férias de verão e a gente resolveu colocá-la no Summer Camp. Por quê? Porque era um momento que ela poderia estar em contato com as crianças daqui, falando inglês, aprendendo inglês, mas não com aquela pressão da escola, né? De ter que aprender, de ter que entender os conteúdos e tudo mais. Ela ia para o Summer Camp, mas aprendendo inglês brincando. E foi excelente para a Cecília, porque ela começou a ter um vocabulário e conseguir se comunicar com as crianças Antes da pressão das aulas, né? antes de entrar na escola, antes de ter professor, antes de ter adultos cobrando a Cecília de alguma forma. Tá, e acabou o Summer Camp, chegou a E hora de começar as aulas, como é que foi? enquanto ela estava no Summer Camp, eu estava em contato com o Cálcio, que não era lá na nossa cidade, porque nossa cidade é tipo um bairro de uma cidade maior. E
E eu estava tentando conseguir uma vaga para Cecília no Year 4, né? E ela, desculpa, no Year 4 não, no Year 5 que ela tá. No Year 5 Você ia pode falar em começar em português no setembro, quinto ano, no quer dizer. quinto ano. E aí eu estava em contato e não tinha vaga, eles não estavam me dando a vaga onde eu queria numa outra escola. Na cidade só tinham 2 escolas primárias. E eu apliquei para as 2, a que eles me dessem, ok. Foi muito estressante. Eu mandei os documentos por e-mail e alguém errou lá e foi muito difícil, até que eu consegui um contato de uma pessoa maior. Mas o que Mandei um foi e-mail, difícil? porque Conseguir a vaga. eles não me respondiam, nem aonde ela ia estudar. Aí eles me ofereceram uma vaga numa escola que eu não queria, que eu teria que pegar um trem para levar a Cecília, e a escola não tinha uma boa reputação. E eu falei que eu não aceitava. É que aqui eles têm tipo um score. Você entra num site, dá pra gente colocar na descrição do vídeo. No Ofsted, chama. Você consegue ver qual Qual a classificação da a classificação escola? da escola. Tipo, ruim, média, boa, muito boa, Regular. ótima. Então a escola era, tipo, precisava de melhorias. Então era muito ruim, uma escola que não tinha boa classificação. Achei que era ela que estava chorando. Bom, e então, mas aí no final das contas eu consegui um contato de uma outra pessoa, mandei vários e-mails e aí o chefe lá, com essa pessoa que eu consegui falar, me respondeu assim, um dia, era na sexta-feira, as aulas começavam na segunda, eu consegui a resposta. De última Que ela hora. entraria Na na escola que a escola gente queria. perto de casa. Não era que a gente queria St. Mary's, mas foi na Burnham Crouch, uma excelente escola também. A gente não tem nada para falar, escola excelente. As pessoas trataram ela super bem. A gente só teve elogios da Cecília, ela foi super bem na escola. Não se preocupem, as crianças se adaptam. É claro, a Cecília, o Rodrigo já falou isso em algum momento, mas a gente tentou prepará-la o máximo possível no Brasil para essa mudança, né? A gente levou ela até em psicólogo, tal, para que ela soubesse que ia ocorrer uma mudança. Então, Essa assim, parte da escola é um pouco delicada, porque ela entrou com 3 anos na escola no Brasil e saiu de lá com 8. Ficou 5 anos, 8. 8, não, 9 anos. Ela fez É que ela fez 9 em janeiro e ela já não estava mais lá, já não estava É. na escola, mas ela estudou 5 anos na escola, nunca tinha mudado de escola, nada, então isso não é simples, né? A gente estava meio preocupado e começou a tentar preparar ela antes de sair do Brasil. Mas assim, a gente não teve nenhum episódio de alguém falando alguma coisa pra ela, por ela ser estrangeira ou por ela não falar. A gente não teve nenhum Discriminação, episódio nada disso. disso. Não teve, de verdade. E ela foi super bem. Agora, com a Clarice, o que acontece? Depois que a criança, aqui na Inglaterra, depois que a criança faz 3 anos, você pode colocar a criança na preschool. Se você estiver trabalhando, você tem direito a 30 horas semanais na preschool, horas Então, se pagas. os dois estiverem trabalhando. Isso, se os dois, verdade. Se os dois estiverem trabalhando, horas subsidiadas são 30 horas por semana, que seriam 6 horas por dia. Mas tem escolas que não trabalham 6 horas por dia. Então, assim, a escola que a Clarice ficou era uma escola muito pequena, de bairro, era uma quadra de onde a gente morava. E a escola abria 3 vezes por semana por 6 horas e 2 vezes por semana por 4 horas, uma coisa assim. Mas como eu não estava trabalhando... Era das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia, né? Como eu não estava trabalhando, a gente só tinha direito a 15 horas semanais na preschool. Então, lá em Burnham, a Clarice ia todos os dias por 3 horas. Das 9 ao meio-dia ela ficava. Que eu deixava a Cecília na escola, depois ela entrava às 9, era às 9 que abria, na verdade. Das 9 ao meio-dia, então eram 3 horas por dia e eram horas subsidiadas. Não tive problema nenhum com nada também. Fui lá, perguntei se tinha vaga, ela me deu os papéis, eu preenchi todos os papéis. Ela já fez a aplicação para mim, para essas horas subsidiadas, eu não precisei entrar em site nenhum, nada, só preenchi um formulário. Nunca paguei nada lá, nada de material, nada de nada. As escolas aqui são espetaculares com relação a isso. Você já imaginou você não ter uma lista de materiais? Sabe o que é isso?
A gente sabe, hein, né? É. Porque no Brasil as listas da Cecília eram salgadas. Nossa, muito caro. Só de Salgadas. livros Os eram livros mais de absurdamente R$ 1.000. caros. Aqui na Inglaterra, com a Cecília, a gente não comprou nada. Nem caneta a gente precisa comprar. Ela tem canetas, mas porque ela quer ter. Não que a escola fornece tudo. Tudo, exatamente. Só o Lápis, uniforme que a gente compra. só o uniforme. Lápis, borracha, caneta, Ela lápis de encheu cor, tudo. Ela encheu 6 cadernos, né? Em Nossa, meio ano. acho que foram 6 Porque aí cadernos. quando a gente mudou pra cá, pra Southampton, ela começou a estudar. A gente mudou pra cá em dezembro, então tinha uma semana de aula ainda. Ela foi nessa última semana que eles falaram que ela tinha que ir. E aí já vieram as férias de Natal, né? As férias de inverno. Aí ela começou em janeiro pra valer, ganhou tudo. E agora que vai começar as férias, ela levou tudo pra casa, né? Os cadernos e tal. Foram 6, 7 cadernos, sei lá. Acho que sim, 6 ou 7 cadernos. Eles fazem muita lição. Verdade. Né? São muita lição. Fora os livros, a parte de preencher dos livros, que também ela trouxe. Os livros têm a parte. Tem os livros de exercício, né? Livros normais e tem a parte de exercícios que cada um ganha um e leva para casa depois. Ela trouxe para casa. Aqui também aqui foi muito mais tranquilo a vaga do que lá em Burnham. Né? Aqui eu liguei antes para a escola, já escolhi as escolas antes da gente mudar. Liguei, perguntei se tinha vaga. Tinha vaga para as duas, que lá em Burnham não tinha. Então eu tinha a pré-escola e o quinto ano na mesma escola, então isso facilita muito. E foi muito tranquilo também. Eu vim um dia para visitar, antes da gente mudar, vim com elas, a gente visitou a escola, a gente foi super bem tratado. E peguei todos os formulários, preenchi tudo, nem também a parte do subsídio eles que fizeram, toda a aplicação. Só que aqui a Clarice, a gente optou por ela não estudar um dia, então ela não ia de terça. De terça eu ia num grupo que tinha aqui de atividades para crianças pequenas com ela. E os outros dias ela estudava 4 horas por dia. Como eu só tinha direito a 15 horas, eu pagava 1 hora por semana, R$ 4,50 por semana, por essa 1 hora a mais, que não era subsidiada. Agora a Clarice vai completar 4 anos, então quem completa 4 anos antes de setembro, ou seja, até 31 de agosto, começa aqui eles chamam de reception, que é o primeiro ano da primary school, a reception. Eles começam, crianças entre 4 e 5 anos, tem que ter 4 anos completos em 31 de agosto. Então ela vai ser uma das crianças mais novas da sala. Não é porque ela faz em agosto? Ela faz dia 11 de agosto, aniversário. Então ela já começa na primary, aí com a mesma carga horária da Cecília no Year 5, que é de 10 para as 9 até 3h20. Horas além disso, porque agora nós dois estamos trabalhando, elas têm que ficar um pouco mais na escola. Aí é o After School Club, você tem que pagar também por essas horas. Aí essas horas não são subsidiadas. Breakfast Club antes do horário da aula e o After School Club que é depois, óbvio, depois do horário da aula. Exatamente. E aí você pode optar também, né, por quais dias que você quer deixar, não obrigatório, não é. Você pode marcar com antecedência ou deixar no dia que você precisa. É bem flexível essa parte do Breakfast Club e do After School Club. Bom, a gente está falando dessa parte meio burocrática. Me parece chata e tal, mas é importante. Se você é pai, se você tem criança, você tem que saber disso. Você tem que entender como funcionam as coisas aqui, como você aplica e tal. Uma coisa importante você precisa ter o comprovante de endereço para aplicar. Isso é um problema, porque assim, eu tentei aplicar na escola para Cecília lá da Itália e eu não consegui, porque eu não tinha o contrato de aluguel na minha mão. Então, você tem que provar que já está morando aqui para conseguir a vaga. Porque às vezes não tem vaga naquela escola e eles têm uma questão de região que atende aquele bairro, aquela. Então, agora elas estudam numa escola católica que, na verdade, a religião é o que determina, é eliminatório, vamos dizer assim. É tipo uma nota de corte. Primeiro eles dão as vagas para quem é batizado, né, para crianças que têm família católica, e depois
vem para listas da região. Se não preencher todas as vagas com famílias com crianças católicas, eles abrem para quem quiser estudar lá. Tem no site da escola tem uma regra, mas quando é uma escola do governo normal, é pelo bairro. Então não adianta você querer aplicar para uma escola que tem uma nota melhor, que é longe da sua casa, que você vai ficar por último na lista. Eles vão dar preferência para quem mora perto. Mais perto da escola. Faz sentido, né? Faz. Que aí a criança não precisa aqui de você condução. Aqui como a segurança é muito grande, né? Você vê crianças um pouquinho maior que a Clarice indo para a escola sozinha, ou vai com um irmão um pouquinho mais velho. Você vê muita criança indo para a escola sozinha, caminhando, que nem era na minha época, que eu ia para a escola sozinho. Assim, eu converso com as mães, a maioria que eu converso não tem muita coragem de deixar ir sozinho. Geralmente vai com o irmão mais velho, ou o irmão que já está na high school vai buscar, ou Mas vai levar. A gente vê bastante. Vê principalmente meninos. Meninas eu vejo menos, mas meninos... talvez. Meninos eu vejo mais. Bom, a gente tem que falar sobre a adaptação delas na escola, que eu acho que, assim, a gente entende, os pais que estão assistindo esse vídeo, que eu acho era a nossa maior preocupação, né? Além de arrumar emprego, era a adaptação das meninas. Como será que vai ser? Será que elas vão conseguir? Será que elas vão se adaptar? E a gente sempre ouvia, criança tira de letra, não se preocupa, criança tira de letra. E o que a gente vai falar para eles agora? Criança tira de letra. Uma preocupação grande é a língua, né? O inglês. E, cara, criança é uma esponja. Não se preocupe com isso se você tem filho pequeno. Eu não sei te dizer... Não tão pequeno também. Eu não sei eu não sei, assim, até qual idade essa facilidade de aprendizado de língua vai, entendeu? Eu não sei se é 14, 15 anos, como é. Mas a Cecília tem 10, a Clarice tem 3 e as duas estão fluentes em inglês. A gente vai conversar um pouquinho com elas aqui para vocês verem. Não se preocupem, vai dar tudo certo. E aqui as pessoas são... os ingleses não são frios. É lógico. Eu sempre falo nos vídeos, isso é o que a gente viveu, o que a gente está vivendo. De repente você vem para a Inglaterra, vai morar numa cidade que você vai pegar uma comunidade lá que não vai muito com a cara de estrangeiros. Não sei como é. É verdade. A gente sempre ouvia falar, mas a Inglaterra, o povo é frio, não sei o quê. Nós sempre fomos muito bem recebidos, acolhidos, sabe, por vizinhos, na escola, na igreja, onde a gente vai, a gente comenta, o nosso inglês não é muito bom, assim, a gente está aprendendo ainda, a gente conversa e tal, mas a gente comenta, paciência, não se preocupa, tal, seu inglês é melhor que o meu português. As pessoas sempre querem fazer a gente se sentir bem, né? Sim. Aqui, em Burnham, quando a gente chegou lá, aqui também, a gente sempre foi muito bem tratado. E na escola, essa experiência que a gente tem também. A gente vai chamar elas agora para conversar um pouquinho em inglês, vamos ver. Bom, como eu falei no começo, a gente parou aqui no parquinho. A gente acabou de vir da formatura do prezinho da Clarice na escola, por isso que a gente não está trabalhando, hoje é uma terça-feira. Eu e a Maria, a gente pegou folga para ir na formatura da Clarice do prezinho. O papai estava falando aqui para eles como foi fácil para vocês aprenderem inglês. Vamos conversar um pouquinho em inglês com eles? Vou perguntar para Clarice agora o que ela gosta de fazer na escola. What do you most like to do at school? I like to play and draw and play outside and Play at snow? yeah. Yeah, do you like it? I like playing for school. I like playing everywhere. Everywhere. And you, Leah? I like doing English and I also like playing with my friends and I like playing football and doing gymnastics. Tá, eu vou perguntar em português, porque o meu inglês não é muito bom, então é melhor eu não pagar mico. Como o dela já é bom, então eu te pergunto em português e você responde em inglês. Você teve alguma dificuldade quando chegou com relação a... teve alguma discriminação, alguém te tratou mal aqui na Inglaterra quando você chegou por você ser brasileira? Responde em inglês. No, but it was really easy because everyone welcomed me and they played with me, so it was really easy and it was really cool. Quanto tempo você acha que você se sentiu confiante falando inglês depois que a gente estava aqui? A month because it was a summer club. I learnt how to speak English there, and
after that I went to school, so about a month, yeah. Abafa, abafa. Esse sotaque é demais, né? Fala a verdade. Agora pode falar em português. Tem um monte de pai lá no Brasil que tá vindo pra cá e assim como eu e a mamãe, a gente também tinha esse medo, fica muito preocupado com essa adaptação dos filhos. Porque a gente não quer que vocês sofram, né? A gente fica preocupado, fica como será que vai ser quando chegar lá e tal. Fala um recadinho pra esses pais aí. Como você se sente na escola, como você se sente vivendo aqui, se é pra eles ficarem tão preocupados assim. Não se preocupe, porque é fácil, assim. Não é que é fácil, É fácil pra criança. Não é que é fácil, mas, tipo, é rápido. E não precisa se preocupar, porque na minha escola... Tudo vai dar certo. Sim. Na sua escola? Foi muito bom. Eu fui bem-vinda. Bem recebida. É, então, assim, eu não me preocuparia. Você se sente diferente? Ou você se sente... Como você se sente? Você se sente parte da sua escola? Sim, sei lá, eu não me sinto. Eu não me sinto diferente. Você não fica pensando que é de fora e tal. Você já Não. interage com eles normalmente. Você é tratada como... A Cecília tá com essa roupa porque ela tava na educação física, tá bom, pessoal? De meião, de bermuda, camiseta. Então, pros pais que estão lá assistindo esse vídeo, não precisa ficar preocupado, certo? Não. Vai dar tudo certo, as crianças vão aprender, vão se adaptar. Vão ler, vão escrever... Pelo menos foi assim com a gente, né? Mais uma vez, essa é a nossa realidade. As crianças se adaptaram muito rápido. Quer Eu falar? aprendi muito. Assim, tipo, quando eu sabia falar, mas eu não sabia escrever. E a escola ajudou muito, né? Porque eu aprendi a escrever e ler. Bem, eu já sabia ler mais ou Ia menos. ensinar o papai e a mamãe agora. Mas você acha Agora ela que... ensina a gente, corrige a gente e tal. Você lê bastante, né? Sim. Então você acha que ler tenho livros livros em em- inglês Sim. ajudou a eu parte acho. escrita, né? Sim. Eu acho que é a melhor forma de você aprender. minha Todo mundo que professora- ensina inglês online, né, e tal, você ouvir te ajuda muito a falar e você ler te ajuda muito a escrever, aprender a escrever. Isso é meio, né? É o inglês passivo primeiro, que eles chamam. O inglês passivo é você ouvir e ler. E o inglês ativo é você escrever e falar. Eu queria mostrar isso daqui pra vocês, que é o meu reading record, que é tipo um livrinho que você pode, tipo, escrever e aqui, ó, tem um monte de palavras pra te ajudar, ó. Tem vocabulário e tem para você anotar os livros, né, que você leu. Sim, e aqui, ó, pra anotar os livros. Bom, como eu falei, a gente estava voltando da graduação. cerimônia de pré-school da Graduation. graduation da Clarice. A gente parou aqui e falei, vamos gravar um vídeo conversando e tal, não foi nada preparado, não teve um roteiro nem nada. Então, com certeza vocês devem ter dúvidas ainda. Escreve aí embaixo nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre isso, a gente pode responder nos comentários ou de repente gravar um outro vídeo sobre isso e tal. E segue a gente nas redes sociais, tá passando aí embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que vão vir. E o que mais? Os incomodados que se mudam. Os incomodados que se mudem. Valeu!